Para vocês terem uma ideia, gente, é um conjunto, assim, essas duas empresas juntas atuam mais de 700 dos 853 municípios do nosso estado. Então, quando a gente fala de privatização de CEMIG, quando a gente fala de privatização de Copasa, a gente está dizendo também de acabar com o processo de redução das desigualdades regionais no nosso estado. Para a turma que é do norte de Minas, para a turma que é do Vale do Jequitinhonha, nós sabemos o significado disso, né, gente? É o nosso povo pobre, preto, as mulheres que sustentam essa sociedade nas costas, tendo que conviver com a falta de acesso a direitos básicos. Porque água, energia, saneamento é direito básico. É direito básico. Sobre isso nós não podemos brincar, nós não podemos colocar o básico, né, em jogo. A gente fala um pouco sobre a Codemig e a Codenge. Nem sempre a gente fala muito delas nos espaços. Mas aqui tem uma outra informação que talvez vocês não saibam. Vocês sabiam que a Codemig é dona da maior jazida de nióbio do mundo? Do mundo. O estado de Minas Gerais, ele tem ali, né, condições de intervir na empresa que é dona da jazida da maior jazida de nióbio do mundo, que assim é um dos minerais, né, considerados mais estratégicos nesse momento, porque ele é fundamental para construções, por exemplo, que envolvem alta tecnologia. E essa empresa, que poderia estar a serviço, né, da construção do desenvolvimento do nosso estado, Zema quer vender. Zema quer entregar isso para a iniciativa privada. A Codenge, eu não vou nem falar sobre ela. É só vocês entrarem no site do TCE que vocês vão ver. Toda semana tá lá. Vende ou não vende ativo? Autoriza para vender os ativos da Codenge. Não autoriza para vender os ativos da Codenge. Quem é do sul de Minas, conhece o Parque das Águas de Caxambu, é um dos ativos da Codenge. Nós sabemos o impacto que tem a privatização, por exemplo, dessa estrutura. Estou dizendo tudo isso para a gente conseguir localizar o quanto é fundamental esse processo de organização nosso. Nós não podemos ter dúvida de que defender essas empresas, defender o direito do nosso povo, né, ter soberania dos nossos recursos naturais, dos nossos recursos energéticos, dos nossos recursos hídricos, é defender a possibilidade de Minas Gerais no futuro, do nosso povo sonhar, de construir um projeto alternativo, inclusive a esse que está posto. Então, estou dizendo do tamanho das nossas tarefas não para nos assustar, muito pelo contrário, porque essa turma, esse povo que foi fundamental para derrotar a extrema-direita em 2022, nas eleições, também vai dar conta de derrotar esse projeto aqui no nosso estado. Eu não estou falando basta olhar para cada uma de vocês, que eu não tenho a menor dúvida da nossa capacidade organizativa, de mobilização para conseguir derrotar esse projeto. E diante desse cenário, esse conjunto de organizações, de lutadores e de lutadoras apresentam o plebiscito popular como uma alternativa, então, né? Como essa ferramenta que nos ajuda a construir esse processo de resistência. E por que essa construção do plebiscito é muito fundamental? Diante do cenário que nós temos, da necessidade de seguir enfrentando a extrema-direita, de derrotar o projeto de Zema no nosso estado, nós temos algumas tarefas. A primeira é conseguir ampliar a disputa ideológica com a sociedade, né? Dialogar com o nosso povo sobre aquilo que está posto, conseguir desnudar a realidade que eles tanto tentam mascarar, inclusive com o apoio, né, da mídia comercial. Essa é a nossa primeira tarefa, talvez, ampliar a nossa capacidade de disputa ideológica, de disputa da sociedade, disputar cada vez mais corações e mentes para estarem junto com a gente. Nós temos a tarefa também de conseguir retomar de forma qualificada a nossa capacidade de fazer trabalho de base, de organizar mais gente, nos comitês, nos núcleos de base dos movimentos, nas entidades estudantis, nos sindicatos, né? E quando a gente diz que a vitória do Lula nos abre um cenário de possibilidades, nos abre um cenário de possibilidades, inclusive, para fazer isso, para voltar a organizar cada vez mais gente. Mas nada disso se realiza se nós também não encararmos o desafio de, ao crescer, ao nos projetar, ao buscar organizar mais gente, construir um movimento em unidade. Então, seriam essas três coisas, eu diria, talvez.
talvez, como 3 desafios principais nossos para o próximo período. Ampliar nossa capacidade de disputa ideológica, retomar de forma mais organizada o trabalho de base e qualificar o processo de unidade das organizações do campo democrático e popular. E o plebiscito é uma ferramenta que nos ajuda nessas 3 tarefas. Não é à toa, nós estamos aqui hoje com esse plenário cheio, com 300 pessoas. Quem participou da outra formação de formadores que a gente fez em setembro do ano passado, lá em São Joaquim de Bicas, vai lembrar que nós saímos de lá com a tarefa de dialogar com mais organizações, de dialogar com mais pessoas e ampliar. Nós cumprimos. Quando eu olho daqui de cima, eu vejo mais organizações aqui do que tinha lá. Eu vejo mais gente aqui do que tinha lá. Sabe? Nós dissemos, precisamos avançar no processo de construção da unidade da esquerda. Dali, nós saímos e formamos uma coordenação de construção do plebiscito com mais de 35 organizações. Isso não é pouca coisa para o cenário que nós estamos, né? De dispersão, de fragmentação. Então, o plebiscito, ele além de cumprir esse papel fundamental de intervir na conjuntura, né? De dizer que o povo mineiro é contra a venda das nossas empresas, ele também é fundamental para ajudar com que esse campo, que é um campo que tem condições de apresentar um projeto alternativo para Minas Gerais, um projeto alternativo para o Brasil, se reorganize, se fortaleça, sabe? Então, estamos diante um pouco desses cenários. Para finalizar, companheirada, eu queria, porque meu tempo já deu, né, Thaís? Com certeza. Então, eu vou finalizar mesmo. Eu queria finalizar lembrando de um trecho de uma música do Criolo que diz assim: meninos mimados não podem reger a nação. Vocês lembram dessa música? Quem não conhece depois escuta, porque ela é ótima assim, né? E no fim, gente, Zé não é isso. É um menino mimado, rico, que sempre teve tudo na vida e que não está nem aí para nós, mas nós vamos dar esse recado para ele. O recado de que nós não aceitamos nenhum fascistinha, nenhum neoliberal, que o Estado de Minas Gerais é do povo mineiro. O Estado de Minas Gerais é do povo mineiro, somos nós que vai apresentar um projeto que cabe os sonhos desse nosso povo. É isso, valeu, gente. Seminário sobre o plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais. Mas eu estou arrepiado de ver tanta gente boa, esse povo mineiro reunido aqui nessa manhã. Em especial, gente, porque não tenhamos a menor dúvida de que esse plebiscito popular já está no centro da luta política e da luta social de Minas Gerais. Porque no ano passado, gente, o que mais pegou fogo na conjuntura foi a tentativa do Zema de aprovar lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um regime de recuperação fiscal que está totalmente vinculado, né, gente, à venda da Semig, da Cobasi e da Gasmig. A gente resistiu, o movimento sindical popular, as nossas parlamentares, conseguimos evitar, mas a luta ainda não acabou. Vencemos aquela batalha, mas não vencemos a guerra. E agora, gente, não tenhamos a menor dúvida, Brasília está envolvida, Rodrigo Pacheco, Lula, mas o povo mineiro tem que se posicionar. O Zema ainda não desistiu de vender a Semig e a Cobasi. O Zema ainda vai tentar vender as nossas estatais. E, portanto, esse plebiscito, ele dialoga, então, com o que é de mais precioso para o governador Zema, para a direita, em Minas Gerais e no Brasil, que é vender o patrimônio e atacar os nossos direitos. Para finalizar, gente, a gente não pode estar aqui hoje sem lembrar o seguinte: a nossa força e a nossa luta foi tão potente que o Zema está contra-atacando. E ele está fazendo um absurdo que é atacar o nosso querido Sindieleto, gente. Vocês estão sabendo disso? O Zema tentou caçar a atuação sindical e a liberação de todos os nossos companheiros que são Sindieleto que estão aqui. Levanta a mão aí, companheiro do Sindieleto, gente, que está aqui, Jefinho está ali fora, junto com o Emerson. E isso é porque nós estamos fazendo a luta com força. Imagina vocês, gente, se a moda pega, o patrão não gosta do sindicato, porque o sindicato faz luta, ele vai lá e destitui a diretoria do sindicato, gente. Então, Sindieleto somos nós. Vamos falar isso, gente. Sindieleto somos
Companheiras e companheiros, que beleza estarmos aqui para animar um pouquinho mais essa luta necessária do plebiscito popular para defendermos e impedirmos a privatização das queridas empresas estatais de Minas Gerais, a CEMIG, Copasa, Gasmig, Codenge e outras. Eu quero lembrar que essa luta em defesa das estatais do Estado de Minas Gerais é uma luta também que tem uma dimensão espiritual. É uma luta de vida ou morte, porque todos os povos do mundo estão sendo encurralados pela idolatria do mercado. O capitalismo cada vez mais se demonstra como uma máquina de moer vidas. E a água está lá no segundo versículo da Bíblia, dizendo assim: o Espírito de Deus está nas águas, está na natureza, está em todos os ecossistemas, está nos biomas. E sem água a CEMIG não gera energia. Então, o que as mineradoras e o agronegócio está fazendo no Brasil, e se forem privatizadas as empresas estatais, vão desertificar todos os territórios e cada vez mais ir matando. Então eu sinto a presença de todos os nossos ancestrais, de todos os bons espíritos, da fina flor dos deuses de todas as religiões, que vê na natureza o espírito de vida brotando. Então, que além da motivação social, política e econômica, que possamos sentir conosco, né, o axé, os bons espíritos, os ancestrais, o Deus da vida invocado sob 1000 nomes, mas combatendo, porque defender as águas é defender os territórios, é defender a nossa soberania, é defender a vida. Então, fora Zema! Fora Zema! E eu acho que está passando da hora de levantarmos a bandeira. Impeachment de Zema já em Minas Gerais! Pontos dos trabalhadores, uma série de pontos sobre os trabalhadores brasileiros está à venda e a gente vai fazer o sorteio dos credenciados no final do evento. E o sinal agora do Brasil de fato sobre o plebiscito de defesa das estatais. Então as caravanas e os municípios, né, que tiverem interesse em levar, falar com a Secretaria de Organização para garantir. Beleza? Cada uma. Eu sou Carol, sou do Afronte. Queria começar falando que não tem como a gente não ficar com o coração quentinho, né? De ver tantos lutadores e lutadoras de tantas regiões desse estado dispostos a construir um desafio que é muito grande, que é o desafio de construir esse plebiscito, né? E aí eu queria lembrar duas vivências que a gente teve nesse último período, dessa brincadeira do tempo aí. Uma delas tem a ver com a própria eleição de Lula, né? O que fez a gente conseguir tirar Bolsonaro e eleger
Leia, que faz parte da minha pré-candidatura coletiva, vereadora e conselheira Lafayette. Nós representamos o Movimento de Trabalhadores Cristãos e eu sou vice-presidente do PT de lá. Mas eu queria tocar num assunto que me deixou, eu inclusive sou estrangeiro, mas já tenho 40 anos aqui no Brasil, missionário, católico, e o que me mais nesses 40 anos, um sonho que eu queria ver realizado, que era o pré-sal servir para a saúde e educação. Em 2016 está tudo no jeito, em 2017 está tudo no chão. Então, a pergunta em relação ao nosso plebiscito popular, por que nós não conseguimos reter esse desastre para o nosso país, que era uma solução para a saúde e educação? E aí, outra pergunta, o que nós já conquistamos aqui no nosso Brasil através do plebiscito popular? Porque é importante a gente ver como que a gente trabalhou e o que a gente conseguiu. E a terceira pergunta, então, é o plebiscito popular, é 1% dos votos dos eleitores que tem que assinar, como funciona, para a gente, lógico, amanhã nós vamos saber como que nós vamos para casa, e é possível, né, como que nós vamos trabalhar para que nós conseguimos, pelo menos esse ano, uma nova conquista para os nossos brasileiros. Muito obrigado. Queria saudar a mesa, foi muito bom esse passeio comigo. Queria saudar todo mundo que está aqui, cada organização. Está muito bonito ver esse processo tão unitário aqui hoje. Queria saudar especialmente as organizações de juventude que estão aqui presentes. Dizer que as escolas de juventude têm um papel fundamental na defesa das nossas estatais. Nós, enquanto juventude, temos um papel fundamental e central na construção do plebiscito popular em cada canto desse estádio. Nós, no Levante Popular da Juventude, firmamos aqui o nosso compromisso de puxar o processo do plebiscito em cada escola, em cada universidade, em cada periferia que nós temos trabalho. Que é isso, né, companheirada? Sem garantia que nós vamos ter eletricidade, sem garantia que nós vamos ter água de qualidade, a gente não vai ter uma vida digna para a juventude. Tem o papel de dinamizar a luta no presente para garantir que nós vamos ter um futuro. Porque, companheirada, o nosso futuro não está à venda não, viu? Bom dia! Meu nome é Wallace, eu sou presidente do Sindicema, Sindicato dos Servidores Públicos de Meio Ambiente e da ANSAI. Quero saudar esse espaço, muito feliz em ver a população aqui, ver tantos movimentos sociais, tantos sindicatos em defesa das nossas entidades, das nossas estatais. Dizer que o projeto do Zema é dilapidar o serviço público e privatizar as nossas estatais. É a antessala disso. Então, aquele velho discurso da direita de precarizar a prestação do serviço público, que é o único serviço que chega na população pobre, que chega na população periférica, e quando ele dilapida, deixa sem servidor, deixa sem salário base, sem reajuste, é a primeira desculpa para a extrema-direita, para a direita poder dizer: precisamos acabar com esse serviço, precisamos privatizar, porque privatizado é melhor, é mais eficiente. Mas quem acabou com o serviço público é esse tipo de desgestão, de desgoverno que o Romeu Zema faz há 5 anos no nosso estado. Nós não podemos admitir que chegue ao final desse desgoverno, porque nós não sabemos o que vai acontecer ao longo desses 8 anos. Até onde essa necropolítica, essa política de morte vai chegar. Romeu Zema não cumpre a lei, Romeu Zema não cumpre nem processo judicial. Nós, da categoria de meio ambiente, temos um processo judicial com sentença para que ele nos dê recomposição salarial, e ainda assim ele descumpre, e nós estamos entre os piores salários do país em meio ambiente, no segundo estado que mais arrecada no país. Isso é para quê? Para ter desculpa, para poder privatizar tudo, para passar para as mãos dos amigos do governador. O projeto final... Acabou o som? Zé não mandou cortar. Mandou não, porque não manda em nada. O projeto final, então o projeto final, para concluir, é que passe o controle dos nossos recursos, das nossas estatais, do nosso serviço público, para os amigos dele, para as pessoas que financiam a campanha dele, para continuar fazendo farra empresarial com dinheiro público. Então, a iniciativa de juntar movimento social, juntar sindicato em defesa das estatais, é também uma iniciativa em defesa do serviço público como um todo, que é a única coisa que nós, povo, podemos contar. E podemos contar também que Zema não pode ter
terminar esse governo, porque não sabemos aonde ele pode chegar nesse fundo do poço que Minas Gerais já está metido. Fora Zema, fora privatização, aqui não! Companheiras, é com muita alegria, eu vou pedir à juventude que fica de pé. Aí tentado tirar a voz da população, que é hoje privatizar as nossas estatais, né? A gente entende que as estatais hoje é fundamental para nossas instituições, né? Meu nome é Caio, eu estou descendo a viver, mas eu sou presidente da União Colegial de Minas Gerais, a entidade secundarista aqui do nosso estado, que fala sobre e a gente sabe que o quanto essa privatização das estatais afeta os estudantes das escolas hoje em dia, né? Inclusive os estudantes das letrinhas também.
Teatro Fernando Montes e construo o Levante Popular. E estou muito feliz de estar aqui hoje, contribuindo com o pouco que eu tenho a contribuir. E eu estava sentada ali, ouvindo os companheiros falando na mesa, ouvindo todo mundo nas falas. Fala pertinho do microfone. Enfim, eu estava sentada ali, ouvindo a galera conversando, e a todo momento eu sou bombardeada por pensamentos afrodiaspóricos. E aí eu fiquei pensando sobre os impactos que a privatização ia fazer dentro da minha realidade. E uma coisa que eu anotei no meu caderno, que a ideia da privatização, de certa forma, tem uma ligação direta com a manutenção e fortalecimento da necropolítica. Porque quando você privatiza a Copasa, quando você privatiza a CEMIG, privatiza o acesso à educação, você escolhe, de certa forma, quem pode e quem não pode utilizar. Então, uma das coisas que eu venho absorvendo desde o último momento que eu tive com o levante que a gente fez lá de MOC é sobre o quanto a privatização fortalece a morte dos meus, né? De certa forma. Então, eu acho que o papel nosso é mostrar o quanto a privatização pode acabar com a galera preta, pode acabar com o acesso à educação, porque o governo não quer que a gente saiba as coisas, né? Então, assim, eu fico feliz por saber disso, de certa forma, de construir com vocês, e eu acho que o nosso papel enquanto juventude é mostrar que tudo que acontece na política, de certa forma, atinge a gente. Eu sou universitária, eu preciso pagar água, eu preciso pagar luz, eu preciso pagar um aluguel. Então, quando fala sobre privatização, fala sobre até a minha permanência dentro da universidade. Sou presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais. Venho me saudar todos os meus companheiros e camaradas estudantes. Muito bonito ver o movimento estudantil presente nesses espaços. Justamente porque, saudar mesmo também, justamente porque essa luta é de todos os mineiros, né? É do trabalhador, é do estudante, e a gente precisa trabalhar isso cada dia mais. Eu acho que esse plebiscito tem sido uma forma da gente realmente trazer uma campanha de conscientização aqui para Minas Gerais do quanto o governo Zema tem acabado com o nosso estado e o quanto a gente precisa lutar diariamente contra isso. E vai ser nas escolas com secundaristas, vai ser nas universidades com novos universitários, vai ser no trabalho, vai ser no metrô, vai ser no ônibus. É a gente realmente mostrar para as pessoas que a gente não pode aceitar esse desmonte que ele tem feito com o Estado. Porque não é somente privatizar as estatais. O projeto do Zema é realmente privatizar Minas Gerais e fazer da gente um palco para as empresas dele. Ele quer que a gente seja uma extensão de tudo aquilo que ele quer transformar. Então, eu acho assim, que a gente realmente deve se unificar, travar essa luta e principalmente estar nas ruas, estar na Assembleia, estar nos congressos, ocupar todos os espaços possíveis para a gente mostrar para as pessoas, porque ele prega uma política muito séria nas pessoas. O que ele mostra nas redes sociais, o que ele fala nos seus debates, não mostra 1% da realidade do que ele realmente tem feito com o Estado. Porque ele tenta mostrar uma coisa linda e que ele é o melhor governador do mundo. E o que ele tem feito foi cada dia mais colocar o
nas igrejas católicas, evangélicas, nos terreiros de candomblé, em todos os espaços da nossa sociedade, né, que o caminho não é esse. Eu acho que a gente tem já provas suficientes para mostrar para o nosso povo que a privatização não é o caminho, como bem colocou a Fernanda aqui, é um projeto de negar direitos, é um projeto de morte. Então, a tarefa está clara, está dada para a gente voltar aos nossos territórios e fazer o diálogo com o nosso povo e disputar esse imaginário. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. É falar para o nosso povo que, de forma didática, o que significa na prática a privatização, quando as empresas visam lucros, as cidades do interior, as cidades menores, não vão chegar a acesso à água, não vão chegar a acesso à energia. É isso que nós temos que dialogar com o nosso povo. É simplificar esse debate, né, e fazer esse diálogo tão necessário. E para não me delongar, gente, eu queria reafirmar aqui que espero que hoje nós estamos nessa caminhada, desse compromisso de defender as nossas estatais, mas que também a gente tenha em mente esse mesmo empenho, que eu não poderia deixar de citar, né, a luta contra as privatizações também nos presídios, que eu acho que é um debate que não pode ficar. É um debate que também não pode fugir da nossa pauta. No mais é isso, fé na luta, vamos que vamos. Obrigado. Vamos que vamos. Nome Santos, bom dia, né? Uma alegria imensa estar aqui hoje. Sou Vanderleia Reis, de Contagem, delegação de Contagem está ali, né? Então, aí já organizando na nossa cidade, temos estrutura para que o plebiscito possa ser um sucesso. E nós temos dois grandes desafios. O primeiro deles está relacionado à população periférica. Nós sabemos muito bem, como uma companheira que me antecedeu aqui, nós que temos essa perspectiva afrodiaspórica, do movimento negro principalmente, a gente sabe onde o calo mais aperta. E o primeiro lugar, a primeira população que vai sofrer o impacto das privatizações é a população preta, pobre e periférica. E existe um discurso de que nós não pagamos água, nós não pagamos energia elétrica, então por isso nós não seremos afetados. Mas nós sabemos que em todos os estados, em todas as cidades em que as privatizações ocorreram, os primeiros locais a ficar sem água e sem energia elétrica é lá na periferia. Então isso tem que ser um mote também do nosso trabalho do plebiscito. E o outro é esse embate que a gente está tendo com o governador Romeu Zema, que está fazendo com que a população odeie a Copasa. A Copasa não está indo resolver os problemas. A gente vê, é esgoto, é água, e então o sentimento que a população tem é que a Copasa é algo ruim. Então nós vamos ter que desconstruir também esse discurso. É um discurso que está sendo enviado na cabeça dos nossos, para que os nossos acreditem que a privatização é uma coisa boa. Mas nós já ouvimos muita coisa bacana aqui hoje. Acredito que estamos preparadas e preparados e vamos vencer, pensando principalmente a partir dessa perspectiva também do racismo ambiental, do racismo que nos afeta no dia a dia. É isso, sigamos com muita força, com muita luta e com muito gás. Agora sim eu senti que tem gente de luta nesse espaço aqui. Pessoal, queria começar pedindo licença aos meus mais velhos e pedindo licença aos meus mais novos, saudando a presença de todos aqui nessa mesa especial, Thaís, nossa presidenta, finalmente, nosso pessoal com a presidenta mulher de luta. Então, saudando porque é o primeiro espaço que a gente faz luta. Queria saudar todos os partidos, movimentos sociais, movimentos estudantis, porque eu acho que é na construção coletiva que esse mundo tem jeito, é na construção coletiva que a gente sobrevive, porque sozinho a gente não caminha, sozinho a gente não sobrevive. Eu queria saudar um grito da juventude aqui que falou sobre o companheirismo e a junção da juventude com o trabalhador. Eu queria deixar bem claro aqui, registrado, que essa é a receita do pesadelo desses vagabundas entreguistas que tem nesse estado. E é essa junção que vai dar um caminho para esse nosso país. Eles trazem aí nessas propostas de privatização, e eu gosto de falar isso porque eu sou do Triângulo Mineiro, de uma cidade chamada Fronteira, com 14 mil habitantes. Então, estar aqui hoje, para mim, para
fiscalização dentro de cada Câmara, dentro dessa Câmara de Deputados, em cada Assembleia, em cada discussão, porque nós vamos pressionar esse bando de sem vergonha para dizer que em Minas tem gente de luta e a gente não arreda o pé. Porque mineiro, eles falam que tomam pelas beiradas, mas a nossa luta não é de hoje, ela é árdua, e a gente não desista. A gente traz o acúmulo de um debate sindical e um debate também do povo, mas quando a gente vê essa quantidade de gente vindo de cada canto do estado de Minas Gerais e trazendo um acúmulo da luta sob uma perspectiva que acrescenta aquilo que a gente traz, a gente sai de fato muito energizado. Dessas perspectivas eu gostaria de dar dois destaques especiais. Primeiro, a perspectiva da luta, da preservação das empresas públicas como parte da luta ambiental. Nós passamos hoje, no Brasil inteiro e no mundo, por um processo de aquecimento global que faz parte de um momento da história da humanidade onde a humanidade coloca o desenvolvimento do planeta inteiro focado em três processos industriais: é a tecnologia, a geração de energia e a exploração de minerais. Percebam vocês que esses três elementos, eles são centrais no processo de privatização que você discute dentro do estado de Minas Gerais hoje. E, curiosamente, grande parte dos governos do planeta já perceberam que a geração de energia, a produção e a entrega da energia nas mãos do capital privado não funciona dentro desse momento de transição energética que nós estamos passando, onde a geração de energia de forma indiscriminada e irresponsável corre o risco de extinguir a possibilidade de vida do nosso planeta. Então, gente, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos têm feito a reestatização das empresas públicas que no passado eles defenderam a obrigação de passar para a iniciativa privada. Então, o estado de Minas Gerais está na contramão de um debate que é crucial para o futuro do planeta, envolvendo inclusive as questões voltadas para a transição energética. E a segunda questão, ela tem a perspectiva que foi trazida aqui, que é a perspectiva afrodiaspórica, da forma como a exclusão do acesso à água e à energia afeta sobretudo o nosso povo preto, pobre, periférico e essencialmente sobre essa questão sobre essa perspectiva afrodiaspórica. A companheira que me antecedeu aqui, ela trouxe uma expressão que eu tenho para mim de uma marca muito importante, que é a questão da necropolítica, a utilização da política como a ferramenta, o instrumento que define quem vive e quem morre. E esse processo de privatização, de entrega das empresas públicas ao capital internacional, ao capital financeiro, é um elemento a mais desse processo, onde nós transferimos as riquezas, os recursos e a capacidade de defender o seu direito à vida para o mercado financeiro, tirando isso das mãos da população. Então, é de fato assim, uma discussão que precisa de um aprofundamento, mas a gente não pode esquecer que a perspectiva é essa. É a perspectiva, é a utilização da necropolítica como forma de definir dentro do nosso povo, de fato, quem tem o direito de estar vivo, quem tem o direito de ir e quem o Estado gostaria de escolher para que morresse. E é verdade, se dependesse dos liberais do nosso planeta, a nossa população periférica não existiria. Eles só toleram a nossa existência porque precisam da nossa mão de obra para gerar a riqueza da qual eles usufruem. E eu vou encerrar aqui, gente, pedindo a vocês que me acompanhem, e vou pedir desculpa também aos meus companheiros comparceiros, porque toda vez que eu vejo um público desse todo defendendo estatais, eu preciso chamar um grito de guerra, que é o grito de guerra da categoria eletricitária, desde que o governo Milzinho começou, que chama a defesa da CEMIG como empresa pública. Vocês viram o bandeirão que está lá no fundo, CEMIG, esse trem nosso? A gente sempre aproveita os momentos de reunião de lutadores e lutadoras para trazer um grito de guerra, que é: eu vou gritar CEMIG e vocês respondem
em voto próprio, esse seria nosso, vários aqui já participaram por outros descendentes de guerra. Então vamos lá, gente. E saiu. Cedinho! Esse trem é nosso! Cedinho! Esse trem é nosso! Cedinho! Esse trem é nosso! Obrigado. Felizes com a nossa presença aqui, mas com a qualidade, sabe, do nosso debate, assim, né? Isso mostra que esse coletivo tem muita condição de construir um plebiscito popular, fazer com que ele chegue no maior número de cidades possível, dialogar com o maior número de pessoas possível, que nós sabemos, né? Nós queremos dialogar com o nosso povo, porque nós sabemos que é justamente esse povo que vai ser o principal impactado caso as nossas empresas sejam vendidas, né? A fala da companheira lá do Legoite de Montes Claros, acho que foi muito didática para a gente pensar isso, né? Na ponta, se não tem energia, se não tem água, se não tem saneamento público, quem mais sofre é o povo que historicamente é oprimido, é excluído, é explorado no nosso país, que nós sabemos, né? Que tem cor, tem raça, tem gênero, tem classe social. Então, quando a gente diz, né, que o projeto de Zema para Minas Gerais é neoliberal, é neofascista, é um projeto autoritário, é também um projeto racista, também um projeto machista, um projeto LGBTfóbico. E nós não podemos vacilar, assim, nós sabemos, nós temos muitos exemplos, né, do porquê, de como que a privatização ela é nefasta. A turma que é aqui de Belo Horizonte tem um exemplo muito recente, né? Privatizou o metrô, não passou nem 5 meses, gente. Não passou nem 5 meses e a tarifa aumentou. Não passou nem 5 meses e o sindicato começou a denunciar. Não, primeiro que antes de passar 5 meses, um montante de trabalhador já foi demitido. Os que continuaram, começaram a denunciar, era praticante sindical, é assédio dentro da empresa, não tem direito, não tem tempo para poder fazer, para almoçar, sabe? Nós temos diversos exemplos assim aqui que nos mostram assim quanto que a lógica da privatização ela é perversa. Então, na verdade, né, nesse momento aqui era para a gente um pouco afinar entre a gente um pouco dessa leitura, né? A ideia é que na parte da tarde a gente se debruce, então, cara, então o que nós vamos fazer? O que é essa construção, então, desse plebiscito? Parabéns para nós por estar topando esse desafio de construir esse processo em conjunto e bora que vamos ser vitoriosos. Pátria livre! Pátria livre! Pátria livre! para
grande parte do serviço de segurança pública. Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Eu costumo dizer que se o Zema tivesse conseguido privatizar a CEMIG no primeiro ano de governo dele, ele podia renunciar, porque a tarefa dele já estava cumprida. No entanto, a resistência do povo do estado de Minas Gerais, aliada a algumas travas constitucionais que foram construídas no passado, quando, no final de um governo liberal, do Fernando Henrique Cardoso, construiu-se o que eles chamavam na época de marco regulatório do setor elétrico para propiciar a privatização das empresas públicas. Naquela época construiu-se, e aí eu falo com muita satisfação por ter na mesa aqui junto com a gente o deputado Rogério Correia, que foi o relator da emenda constitucional número 50, que criou a trava constitucional que impediu, que dificultou a privatização da CEMIG e impediu que o governo Fernando Henrique Cardoso, e na sequência os governos de Aécio Neves, de Antônio Anastasia, fizessem a privatização das empresas públicas. E essas travas constitucionais aliadas à luta do povo impediram que o Romeu Zema tivesse sucesso no início do seu mandato. Palmas aí para a luta do povo, palmas aí para a resistência que impediu que as nossas empresas fossem entregues na mão do capital privado. Para o segundo mandato, o governador Romeu Zema, ele elegeu, principalmente para o ano de 2023, algumas prioridades em relação à sua ação dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A primeira delas era a implantação do regime de recuperação fiscal aliado à privatização das empresas. E nesse momento ele estava fortalecido por uma eleição em primeiro turno e pela montagem de uma bancada, vai ser tratado isso aqui um pouco mais detalhado mais à frente, pela Bela, e amparado por uma bancada com 77 deputados, 57 deputados dentro dessa bancada. Mas a estratégia de condução, de transformação das estruturas públicas e colocação dessas estruturas cada vez mais a serviço do capital financeiro, ela não passou só pela tentativa de privatização dentro da Assembleia Legislativa, com a retirada das travas constitucionais e com a implantação do regime de recuperação. O que nós temos visto dentro da CEMIG hoje é uma intensa transformação interna da empresa, onde as estruturas da empresa são colocadas cada vez mais a serviço do capital financeiro e cada vez menos a serviço da população, fazendo um trabalho que tem dupla finalidade dentro da agenda ultraliberal. A primeira finalidade é cada vez mais retirar recurso da empresa que deveria ser colocado para a melhoria do serviço do atendimento à população, que é a função primeira de uma empresa como a CEMIG. E eu digo para vocês, gente, isso que eu estou falando aqui no meu lugar de CEMIG, ele se repete também em relação à Copasa. Nós e os copasianos temos conversado muito a respeito disso. Já vi, inclusive, alguns copasianos aí, o Vagão, que é representante que é assessor do CIDAC, e a gente tem conversado e tem tido essa compreensão de que essa estratégia se repete, que é a de retirar o dinheiro que deveria ser utilizado, os recursos que deveriam ser utilizados para priorizar o atendimento à população e, de muitos modos, direcionar esses recursos para a capitalização da empresa, para a transformação desses recursos em lucro e, na sequência, para distribuir ao mercado financeiro. E a segunda função dessa estratégia é que, na medida que ela precariza o atendimento do serviço à população começa a ter cada vez mais uma percepção de que o serviço prestado a ela é deficitário e a própria agenda neoliberal ultraliberal apresenta como alternativa o processo de privatização. Como resultado desse procedimento todo, nós temos uma população que hoje é mal atendida, com uma empresa pública que é talvez a maior empresa do estado de Minas Gerais, mas que não atende adequadamente a população a quem ela deveria atender, e a percepção de que cada vez mais a CEMIG funciona como uma grande empreiteira, como uma grande estrutura
precarizada, cujo único propósito é gerar lucratividade para o mercado financeiro. E aí, quando eu falo com uma grande empreiteira, a gente que trabalha no setor industrial tem o convívio permanente com as empreiteiras cuja função é apenas a de explorar o lucro através da exploração, de obter o lucro através da exploração de mão de obra. A gente começa a conviver com situações de precariedade na segurança do trabalho, com uma quantidade muito intensa de mortes de trabalhadores e trabalhadoras a serviço da CEMIG, uma quantidade muito intensa de mutilações de trabalhadores e trabalhadoras do serviço da CEMIG, posto que um acidente do trabalho da CEMIG normalmente ou provoca a mutilação ou provoca a morte, e uma quantidade muito intensa de acidentes que, se não provocam a morte ou a mutilação, provocam um trauma muito grande pela proximidade da morte em que cada trabalhador e cada trabalhadora se colocam com decisão. É uma vertente desta circunstância neoliberal, ultraliberal, que a maior parte da população não consegue assistir, porque está de dentro para fora da empresa, não aparece na imprensa, não aparece nos noticiários, não aparece à margem, não aparece à tona nesse processo de privatização branca que a empresa está passando. A gente costuma dizer que a CEMIG está passando por um processo que a gente chama de antecipação da privatização. A CEMIG hoje ela está pronta para ser entregue ao mercado e ao capital internacional. Qual que é a nossa principal tarefa em relação a isso? Não é só a de impedir a privatização da CEMIG. Impedir a privatização da CEMIG é o início de uma tarefa que precisa ter como propósito, como objetivo, devolver a CEMIG ao povo do Estado de Minas Gerais. Não faz sentido nós termos uma empresa pública cujo controle acionário da empresa pertence ao povo, não pertence ao Estado, não pertence ao governador, pertence ao povo, mas essa estrutura cujo controle pertence ao povo está totalmente colocada a serviço do mercado financeiro, que é o que acontece hoje. Então, impedir a privatização da CEMIG é o primeiro passo para que nós possamos debater qual a CEMIG que a gente deseja, qual a CEMIG que deveria estar a serviço da população do Estado de Minas Gerais. Impedir a privatização da Copasa não significa apenas manter o controle acionário da Copasa na nossa cidade. Significa dar o primeiro passo para devolver ao povo do Estado de Minas Gerais o direito da soberania da utilização da água no Estado de Minas Gerais, colocando essa estrutura a serviço do povo. Devolver a CODEMIG ao povo do Estado de Minas Gerais não significa apenas o controle acionário, mas a nossa soberania sobre os minérios, sobre a riqueza do nosso osso. Então, a gente está se propondo a essa tarefa do plebiscito de consultar o povo sobre a venda ou não das empresas públicas do Estado de Minas Gerais, como uma tarefa de levar para a população do Estado de Minas Gerais um debate que o Zema não quer fazer. Quando ele manda para a Assembleia Legislativa uma proposta de alteração da Constituição, retirando da Constituição o referendo, é porque ele tem medo de fazer o debate com o povo. E esse medo ele pode ser explorado por nós como forma de demonstrar ao povo, não só a de fazer a consulta popular, mas de demonstrar a vertente autoritária e truculenta de um governador que se esconde do povo quando na verdade, ele deveria cumprir a Constituição e respeitar o direito e a opinião popular. É uma importante tarefa que a gente se coloca agora. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confia em seu amor, vai reclamar Deus, doutor, mas nossos direitos vem, nosso direito.